E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Felipe Carpim aqui de novo, e hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o controle de tonalidade. Tá? Como eu já anunciei nas minhas redes sociais, no Instagram principalmente, essa semana nós teremos um vídeo no YouTube falando sobre a atuação do controle de tonalidade, como ele atua após a distorção e antes da distorção dentro de um pedal de guitarra. Tá? Então é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes da gente falar exatamente, né, do controle de tonalidade, nós temos que entender um pouco do conceito de filtros. Tá? E por isso que nós vamos iniciar aqui na simulação e depois nós vamos ver na prática, tá, na protoboard, como vai atuar o controle de tonalidade para um circuito bem simples de distorção aqui que eu fiz. Tá? Só para nós podermos exemplificar. Antes de eu começar toda a explicação, pessoal, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, tá? A mesma coisa no meu Instagram, compartilhem, curtam, comentem, né? Deixem sugestões para que eu possa cada vez mais aqui trazer mais conteúdos informativos para vocês. Tá? Então, peço esse favor a todos que estão acompanhando aqui os vídeos e me acompanhando nas redes sociais. Tá? Bom, pessoal, vamos lá. Então, um conceito básico aqui sobre eletrônica, né, são os filtros. Né? O que são esses filtros? Nós temos alguns tipos de filtros aqui e eles, como já diz o nome, eles filtram frequências. Né? Fazem essa filtragem de frequências. Basicamente, nos controles de tonalidade, nos mais simples, nós temos filtros passa altas ou passa baixas. Tá? Por que desses nomes? Passa altas, ele vai filtrar as frequências graves, as frequências baixas, e vai deixar passar apenas as frequências mais altas. E o contrário também, o filtro passa baixas, ele vai deixar passar as frequências mais graves e barrar ou filtrar as frequências mais altas. Esses filtros eles têm diversas aplicações, não só circuitos de tonalidade, mas também em diversos circuitos para alimentação, para as fontes de alimentação. Né? Nós vamos filtrar aquelas frequências e ruídos indesejados. Né? Outros tipos de circuitos também, como osciladores, nós vamos ter filtros, passa altas ou passa baixas. Né? E, bom, enfim, as aplicações dos filtros, elas são inúmeras dentro da eletrônica. Né? Mas hoje nós vamos pensar neles apenas, né, para o controle de tonalidade, o ajuste fino da tonalidade dos nossos pedais. Né? Nesse caso, normalmente, os controles de tonalidade trabalham com um tipo de filtro que é o filtro RC, ou seja, resistor-capacitor. Tá? Dentro dessa configuração resistor-capacitor, nós temos dois tipos de filtro, passa altas e passa baixas, né, como eu já falei. Mas, normalmente, nós vamos encontrar, num circuito de tonalidade, um filtro passa baixas. Ele é o filtro mais básico para quê? Porque nós vamos fazer um corte das frequências mais altas, né? Vamos retirar os sons, as frequências mais agudas, deixando apenas as frequências mais graves, e aí vai do gosto de cada um, né, esse ajuste na nossa distorção, no nosso timbre. Né? Como é que é a configuração desse filtro? Ele é um resistor e um capacitor, como eu já falei. Tá? Só que no nosso circuito de tonalidade, como nós queremos um ajuste, ele será um resistor variável. Ou seja, ele será um potenciômetro. Né? Então vamos considerar esse capacitor, esse resistor aqui, perdão, como um potenciômetro. Tá? O que ele vai fazer? De acordo com o ajuste que eu fizer, tá? Aumentando ou reduzindo
a resistência, ele vai fazer com que o capacitor filtre mais ou menos frequências mais altas aqui. Então, essa configuração aqui é uma topologia de filtros passa-baixas. Aqui até tem uma demonstração de um gráfico. Tá? Ele vai ficar fazendo uma varredura aqui de sinal entre uma frequência pré-definida de 20 Hz a 4 kHz. Por isso nós temos essa faixa aqui no desenho. Tá? Aqui é a entrada no nosso lado esquerdo da tela e aqui a saída ao lado direito. Vocês vão notar que quando eu aumentar a resistência aqui, ele terá uma alteração no gráfico da direita, que nós já podemos ver em tempo real. Eu aumentei aqui a resistência de 1K para 10 kΩ, né, 10K, e olha só o corte das frequências já, como fica a curva. Lembrando que essa aqui é a entrada do sinal, ele vem aqui provavelmente exatamente dos 20K, mais ou menos, né, até em torno de 4K. E aí, quando ele vem e passa pelo nosso filtro, passa baixas, ele faz a filtragem das frequências mais altas, nisso elas terão uma atenuação de volume, né? E aí essas frequências, podem ver no gráfico, elas vão reduzindo. Se nós aumentarmos mais ainda aqui, por exemplo, 22K, nós vamos ver uma atenuação maior ainda de frequências mais altas aqui. Olha só, o gráfico ele vai se mexendo para que haja a atenuação das frequências, enquanto aqui na esquerda ele não sofre essa atenuação. Aqui nós temos todo o espectro de frequências da varredura e aqui já ele atenuado. Olha só a curva que ele faz. Quanto mais nós aumentarmos essa frequência, essa resistência, perdão, mais nós atenuamos as frequências mais altas. Né? E quando ele chega nessa saída, o que nós vamos ter? Apenas as frequências mais baixas passando. Tá? Eu acho que já entendido esse conceito básico, tá? Nós podemos dar uma olhada nisso na protoboard. Tá? E é agora para onde nós vamos e vamos ver exatamente essa atuação desse filtro, né? Já com um potenciômetro que nós vamos fazendo o ajuste de acordo com o que nós vamos querer ouvir. Tá? Então, saímos da simulação agora e vamos para a prática na protoboard. Bom, pessoal, aqui estamos então com a protoboard montada. Tá? Então, aqui eu tenho um circuito básico de emissor transistor bipolar de junção, emissor comum, com uma realimentação negativa, ou seja, ela vem do coletor para a base, através desse resistor, tá? E aí a saída, através daquele capacitor, uma clipagem aqui, talvez vocês não enxerguem, mas aqui com esses diodos, tá? E aqui, tá, nós temos o controle de tonalidade que nós vamos fazer de teste. Tá? Primeiramente, tá, por onde que nós vamos entrar? O sinal da guitarra vai entrar no circuito. Esse aqui é o nosso capacitor de acoplamento. Tá? O sinal da guitarra entra por essa trilha aqui da protoboard. E o que ele vai fazer? Através desse jumper, ele vai entrar no circuito de tonalidade que está aqui, através desse potenciômetro. Esse potenciômetro, um dos terminais dele está indo para esse capacitor, que vai para o ground. Tá? Assim como a simulação que nós vimos. Só que na simulação nós tínhamos o quê? Um resistor. Aqui nós temos o potenciômetro, por quê? Porque nós vamos poder variar essa resistência através do nosso potenciômetro. Ele é um ajuste. Então, nós vamos testar primeiro com o circuito entrando, passando pela tonalidade,
e aí sim sendo distorcido. E depois eu vou fazer um comparativo, então, dele entrando direto no estágio de distorção, tá, no nosso transistor, saindo, passando pela clipagem, e aí sim passando pelo controle de tonalidade e do controle de tonalidade saindo. Então, primeiro nós vamos ver a atuação dele antes da distorção, tá, para nós entendermos mais ou menos o que ele está fazendo antes dela. Quando nós passarmos para o final do circuito, o controle de tonalidade, nós vamos entender o que ele faz, né, após a distorção, como ele molda a distorção. Tá? Então vamos para a prática aqui, pessoal. Então, pessoal, queria saber de vocês aqui para a gente encerrar, se vocês conseguiram notar as diferenças, tá, do controle de tonalidade na entrada do circuito e depois na saída do circuito. O que vocês notaram de diferença assim, no som? Tá? Se vocês notaram diferenças na distorção diretamente, se não notaram, então comentem aqui, deixem nos comentários o que foi que vocês notaram dessas diferenças, né? O que vocês até acharam mais interessante, ou também se não notaram diferença alguma. Né? Lembrando que eu fiz um circuito de distorção simples aqui, uma distorção rudimentar, apenas para a gente poder dar de exemplo. Nós temos diversas formas de utilizar os filtros
dentro das nossas distorções com circuitos diferentes, né? Utilizando amplificadores com transistores, tá? Ou MOSFETs, né? Transistores MOSFETs, FETs, ou mesmo os circuitos integrados, né? Os amplificadores operacionais. Cada um vai ter uma característica, uma resposta diferente, né? Transistores bipolares de junção, né? Nós já conversamos algumas vezes nas redes sociais que eles têm uma resposta diferente das distorções de harmônicos, assim como válvulas e assim como os MOSFETs também têm algumas diferenças nessas distorções. Então, o circuito de tonalidade antes da distorção, ele afetou na avaliação de vocês, tá? A distorção, e depois, como que ele afetou? Deixem nos comentários o que vocês acharam, e por hoje é só. Deixem também sugestões para novos vídeos aqui no canal, e assim que qualquer dúvida que vocês tiverem, né, eu posso trazer aqui um vídeo na prática demonstrando para vocês, né, e dando alguma explicação do porquê que aquilo ocorre. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos. Não se esqueçam de deixar o like se vocês gostaram do vídeo. Se não gostaram, ok, né, podem deixar um dislike. E curtam, compartilhem, né, se inscrevam no canal. Tá bom? Até logo, pessoal. Até o próximo vídeo.